Oi, gente, seja muito bem-vindo ao meu canal para mais um episódio do Sou Mais Luz Podcast. E hoje, no Sou Mais Luz Podcast, nós vamos ter um tema que precisa ser falado com o coração. E, claro, tem que ter muito conhecimento em relação a esse tema. E para isso, eu vou receber duas mulheres incríveis que são psicólogas, especialistas em educação especial, são formadoras da Luz Treinamentos e apaixonadas por gente. Eu recebo com muito carinho, com muita alegria, Luana de Freitas e Vanessa Alves. Sejam muito bem-vindas, minhas queridas. Obrigada, Pedro. Obrigada, Pedro. É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso, viu? Desde já eu quero deixar claro isso. E para começar do começo, muita gente ainda confunde inclusão com integração. Na prática, o que é educação especial e qual é o verdadeiro papel dela na escola? Então, Pedro, vamos lá. Quando a gente fala em integração, a gente está pensando lá atrás, certo? Onde essas pessoas elas estavam, mas elas não estavam. Então, elas iam para esses ambientes de uma forma integrativa, mas não havia uma inclusão. E aí a gente vai passar por várias leis, né, Luana? Ao longo dos anos. Desde a Constituição de 1988, né, onde fala que a educação é um direito de todos, né? E depois a gente vem com a LDB. Em 96. Né? Isso, exatamente. E a partir disso surgem diversas leis para garantir esse processo da inclusão. Não significa dizer que atualmente, né, nós temos um quadro real dessa inclusão de fato. O que mais nós temos nas escolas, sejam públicas ou particulares, infelizmente é a integração de fato. A pessoa com deficiência está ali nesse ambiente de sala de aula, só que ela não está de fato incluída. Aí o que seria essa inclusão? Né, Vanessa? Na prática, quando a gente fala de inclusão, seria um ambiente e uma educação própria para as necessidades de cada aluno, com os níveis de suporte de diferentes transtornos ou deficiências. Mas quando a gente olha, o aluno está e existe um material que, teoricamente, ele deveria, na visão de alguns professores, servir para o todo, mas que não faz. Quando a gente olha para uma inclusão de aluno para aluno, respeitando as particularidades, a gente precisaria de umas coisas materiais específicos que proporcionassem um desenvolvimento real dentro da demanda e da necessidade de cada aluno. Isso para além das questões pedagógicas, não é? Porque quando a gente pensa em material específico para esses alunos, a gente pensaria adaptar o material didático, mas não só isso. Ele precisa de adaptação do ambiente, e do ambiente não é só a questão da acessibilidade física, né? Se trata da acessibilidade como um todo, desde o material pedagógico até o barulho da sala, a ambientação, né? A poluição visual muitas vezes, a necessidade que a criança tem em se levantar da cadeira, em se movimentar, porque isso é fisiológico também. E muitas vezes é interpretado como um mau comportamento. É muito interessante, inclusive, essa questão das interpretações, né? Porque às vezes a ausência de conhecimento faz com que, muitas vezes eu tenha uma interpretação totalmente errada, né? Um leigo como eu, talvez interprete exatamente da forma que você está colocando, né? E por mais que nós estejamos falando de educação, desse contexto dentro das escolas, eu acredito que ainda existe essa visão, né, vamos dizer assim, errada, né, desse processo. O que, no dia a dia de vocês, o que é que vocês mais veem assim, acontecendo nesse sentido? Bom, a gente vê a angústia das famílias por lutar, né, por o direito dessas crianças, mais especificamente. Geralmente, elas ficam muito angustiadas, porque quando chegam na adolescência não conseguem manter, né, na escola. E aí, assim, a luta também por parte da escola em tentar atender essas especificidades, e a angústia dos professores também em não dar conta. Né? Então, na verdade, atualmente é uma situação caótica, né? Onde as políticas elas estão tentando apaziguar a situação ou tentar, né, elaborar leis que, de fato, possam abarcar tudo, mas o que a gente encontra realmente é a angústia da família em tentar fazer com que essa criança aprenda, em tentar fazer com que essa criança evolua, quando na verdade ela só está ali ocupando espaço dentro da sala de aula, seja na escola pública ou particular. É o que mais a gente vê isso.
né? E aí, quando a gente para conversar com essas famílias, né, Luana, a gente vê muito, assim, um processo de angústia e de medo de cobrar, de ter essa criança sendo ainda mais excluída, porque existe uma lei, que a gente discute muito. Existe uma lei, existe uma política que ela é muito bonita na teoria. Sim. Quando a gente traz isso para a prática, não funciona. Uhum. Quando a gente pega uma escola que tem lá seus 30 alunos numa sala de aula, e aí tem um professor com 2 alunos com autismo e TDAH. E aí esse professor tem que dar conta do material para a turma, do material para aquela turma, com uma base pedagógica que ele não teve. Exato. Se a gente pega as grades de pedagogia, é uma carga horária mínima para a inclusão, que o que eles vão discutir? História, como é que começou ao longo do tempo esses marcos históricos que a gente citou rápido. Vai ter um momento ali de autoajuda, que sempre tem, mas na prática, o que eu faço nessa situação? Não vai ter. E o que a gente se depara são com professores adoecidos, né? Porque tem a parte humana, onde eles querem fazer, onde eles Sim. recebem essa criança, eles ficam angustiados, porque muitas vezes é uma criança que tem um diagnóstico de autismo suporte 3, agressiva, que não consegue permanecer dentro da sala de aula, mas que a lei diz que ela tem que ficar dentro da sala de aula. Então esse professor tenta o máximo, não consegue, às vezes a criança é agressiva, agride o professor, agride os colegas, então o professor fica angustiado em proteger, também em garantir a saúde física das outras crianças e também desse aluno, e aí entra num processo de frustração diária e de adoecimento, Sim. né? Então a gente percebe que da teoria para a prática ainda existe um caminho muito distante, né? Sim. Distante. Exatamente. Mas aí é exatamente isso que nós estamos nos propondo, né? De alguma maneira poder encurtar esses caminhos, né? Com essa explicação de vocês, a gente vai percebendo a necessidade, né? O quanto você ainda precisa caminhar. E o mais importante, eu acho que é ter a consciência que é necessário caminhar. Porque quando você começa a entender a necessidade e a importância disso, você realmente se debruça para ajudar esse processo a acontecer. Seja o professor, seja o diretor da escola, seja a família, né? Se todos se unirem, eu acredito que esse processo fica um pouco mais fácil. Não vai ficar fácil, porque já não é fácil. Ele fica menos difícil. É isso, Menos talvez difícil. a colocação seja Exato. exatamente essa, né? É. Ele fica um pouco menos difícil. Mas vocês percebem assim essa vontade do professor realmente Sim, de fazer sim. o certo, né? De fazer a lei Exato. acontecer. Eu tenho, acredito que 15 anos de formação em psicologia e trabalho com crianças com autismo. Então você começou bem novinha, não foi? Seguindo. Continuando, né? E eu acredito que é desde 2012 que eu trabalho com pessoas com autismo, crianças mais especificamente. E naquele tempo ainda ainda não eram colocadas as diretrizes de pessoas com deficiências com autismo, ainda estava em formação, enfim. E eu tive um caso muito interessante de uma criança recém-diagnosticada que estudava em escola pública. E que a família estava em processo de adaptação, a escola, todo mundo, né? E aí a acessibilidade atitudinal dessa escola foi fantástica. Ele gostava muito do Bob Esponja. Então, ele nomeava alguns funcionários da escola como personagens da Fenda do Biquíni. A escola era a Fenda do Biquíni. Então, assim, tinha o Sirigueijo, a professora dele era a Senhora Puff, e entre outros. Então, assim, quem não estava nesse meio, quem não era nomeado personagem, se sentia muito triste, ainda, né? Todo mundo queria participar e compartilhar. Aí as pessoas não se sentiam especial quando não fazia parte. Então, assim, é exatamente isso. A gente tem atitude de professores, de escola, ainda muito, assim, partindo do sentimento, do querer fazer e procurando o que existe de ferramenta para auxiliar, sim, temos. Mas ainda é muito pouco para a necessidade. A gente tem, teoricamente, numa sala de 36 alunos, deveria ter uma criança com autismo, né? Então, assim, esse número só vem aumentando com o passar do tempo, né? Tanto por questões diagnósticas, quanto também pelo aumento do número do transtorno. Então, assim, ou a gente se prepara para receber esse público, ou a gente se prepara. Não tem outra alternativa, exatamente, né?
exatamente por conta da necessidade. Isso, não é? exatamente. Vocês acreditam que essa necessidade se veio exatamente por olhar para isso? Vocês acham que nos últimos anos houve um olhar especial em relação a isso? Porque eu acredito que sempre existiu, né, todas Sim. essas situações. Exato. Talvez o que não se sabia era identificá-las. Sim. Não é isso? Sim. Na verdade, assim, a cobrança, né? Porque, assim, a questão do diagnóstico do autismo, ele vai para além de classe social, de raça. Então, assim, a gente tem famílias que, por exemplo, artistas, né, Vanessa? Tá aí o Marcos Mion, que tem um filho com autismo, desde essas pessoas até as pessoas da classe realmente mais baixa. Então, assim, vem uma luta dessas famílias, né, em relação aos direitos, de fato, que essas crianças, que essas pessoas consigam alcançar esses direitos. Então, assim, consequentemente, a sociedade, de certa forma, foi obrigada a abrir esses espaços. Não foi algo que, vamos olhar para essas pessoas, não foi assim tão romântico, né? E recentemente, com o uso da tecnologia, a internet, então as informações elas estão tendo um alcance que antes elas não tinham. Porque imagine, saiu uma lei, quem é que tinha acesso? É Quem verdade. tinha um nível de leitura, de instrução muito alto. É verdade. Hoje em dia, a informação ela é muito mais acessível, então as famílias estão entendendo seus direitos e elas estão conseguindo cobrar. Da escola, de uma prefeitura, de uma secretaria de saúde, elas estão indo atrás. A gente tem muitos pais que realmente colocam, Pedro, vai na escola e não resolve, vai na secretaria de saúde, vai na prefeitura. Eles vão em busca, tanto quando o assunto é educação, quanto é saúde. E eles realmente insistem até conseguir de trocar o que for necessário para ter o que é deles por direito. Perfeito isso. Né? Isso motiva outros, inclusive, né? Isso. Se vocês pudessem criar uma placa para colocar na sala dos professores, qual seria a frase sobre inclusão? Vá a placa. Na verdade, tem uma frase, que eu não vou saber ao certo como é, mas que no início do trabalho que a gente faz com crianças com autismo, me tocou bastante. Principalmente na parte da educação, que ensinar uma criança é um processo muito gratificante. Porém, ensinar uma criança com deficiência, quando ela evolui, isso toca no nosso coração e aproxima a gente da humanidade de uma forma única. A frase não é especificamente essa, porém é um sentimento que vem sempre no meu coração. Então, assim, desde o início a gente dá palestras também para estudantes de pedagogia, entre outras áreas. E assim, no nosso dia a dia, a gente coloca um objetivo, né, terapêutico para que a criança alcance. E aí fazemos diversas tentativas com todos os recursos que a gente tem, sejam eles físicos, cognitivos, tudo. E aí, quando essa criança ela responde, quando essa criança ela consegue, isso traz uma felicidade, um bem-estar imensurável. Não existe nada hoje ainda na minha vida que se compare a isso. Então, assim, desde quando eu comecei a atuar especificamente com crianças autistas, isso me aproxima de uma humanidade que, de fato, eu olho para as pessoas que não têm acesso a isso e eu não imagino como é viver sem isso. Então, assim, todo dia no nosso trabalho a gente tem esses marcos, a gente tem esse alcance. Então, assim, isso traz uma... Eu vou chamar de felicidade, mas eu não sei se é essa palavra, sabe? Eu acho que uma luz. É uma luz. É uma luz, exato, é uma Ana. luz que é incomparável. Eu sou mãe, eu tenho 2 filhos, e aí, assim, ainda assim, não se compara a isso, que eu vou chamar, aqui a psicologia trouxe, eu acredito que Vanessa também compartilha Sim. desse sentimento. E é muito assim, Pedro, de você ver isso que a Luana tá colocando e se sentir assim, poxa, como eu posso colaborar com o desenvolvimento do outro em situações que infelizmente a gente ainda vê, principalmente quando a gente fala de adolescente, que é meio deixado de lado. Exato. Entende? Se você pega um adolescente hoje no ensino médio com suporte 3 de autismo, a demanda ali, Ele não fica na escola. ele vai porque é lei.
E aí, quando a gente traz, e a gente consegue fazer coisas e conseguir um processo de inclusão, de adaptação, dele se sentir pertencente, é uma coisa, assim, incrível, dele fazer uma coisa, um exemplo de pegar e conseguir cortar alguma coisa e olhar e dizer, fui eu que fiz. Não tem explicação. O que a gente faz depois disso? A gente pula e se abraça. E tem uma musiquinha. A gente pula e se abraça. A verdade é essa. Muito bom. Para você que está assistindo esse podcast e ainda não está inscrito no canal, se inscreve agora. Ative as notificações para ficar por dentro de tudo que está acontecendo por aqui. Inclusive já informar em primeira mão que está vindo quadros novos por aí, mais conteúdo. Então fica muito atento e se inscreve no canal para não perder tudo isso. Vamos lá. Como a psicologia pode ajudar professores, alunos e familiares a lidarem com diferenças de forma mais humana? No dia a dia, Pedro, eu já trabalhei em escola durante 2 anos, e aí na clínica. Então, assim, a gente atende a criança hoje e faz visitas escolares, tanto eu quanto Luana, a gente faz visitas escolares. E são formadoras também, né? E somos formadoras também. Professores, né? Isso. Então, a gente consegue fazer de 1 para 1, a gente e o paciente, e leva isso para esses outros ambientes, de uma forma que essas aprendizagens elas possam ser ampliadas de uma forma mais humana e menos técnica. Quando a gente pega a técnica, tá lá a teoria. E agora, o que eu faço com isso? Então, a gente vai para a escola, a gente acolhe essa escola, escuta a demanda, vem para o consultório, pensa junto. Às vezes eu corro para a sala de Luana, e agora? Como é que a gente faz? Como é que a gente pensa? Para que isso seja mais prático para eles, que isso seja mais humano e que tenha um olhar diferenciado que, às vezes, o professor, nessa angústia que a gente falou no início, não consegue. Isso, até pelo próprio processo de formação, né? Eu tenho uma experiência que atendo uma criança de nível de suporte 3, com muita queixa de comportamento agressivo. E essa criança, desde pequena, ela estuda na mesma escola. Porém, ela não permanecia nem um minuto dentro da sala de aula. Ela sempre tinha um comportamento muito agressivo com todos na escola. E aí, eu comecei a atender. Não tinha uma equipe terapêutica, e aí a mãe, né, trouxe essa criança, e aí assim, aí a gente faz visita escolar, diz, olha, no consultório eu consigo isso dele, né, com essa técnica aqui, então vamos tentar dessa forma e tal. Agora, o problema também é quando a escola tem dificuldade de implementar, e essa dificuldade é muito no sentido de realmente de atitude. Na verdade. Em outras palavras, de querer? Exato. É mais fácil colocar uma barreira, às vezes, do que tentar. E aí, geralmente, a gente faz mais uma visita, e mostra vídeo, e vai até realmente, de fato. E aí, essa criança, especificamente, a escola começou a fazer as adaptações. E aí, eu fui dizendo, olha, para ficar na sala de aula, ele não precisa ficar o turno todo. Vamos lá. Primeiro, vamos com a meta de 5 minutos. Depois, na próxima semana, 10 minutos. Vamos colocando rotina visual, intercalando as atividades que ele gosta e tal. E aí, hoje, ele permanece um tempo satisfatório dentro da sala de aula. Não o turno todo, mas ele permanece. E diminuiu bastante o comportamento agressivo, e tá até participando das aulas de inglês, tá? Massa. Então assim, esse trabalho é em conjunto, não é escola contra família, contra terapeutas. É todo mundo junto com o mesmo objetivo. E uma coisa assim, sempre que a gente vai para a escola, principalmente escolas novas que ainda não nos conhecem, a escola recebe muito de uma forma como defensiva. Se a gente... Defensiva, essa é a palavra. E aí, o que a gente ensina muito às famílias também? A como cobrar essa escola. Porque a gente chega, Pedro, e é incrível, assim, o tanto de justificativas que chegam do que a gente nem perguntou ainda. E aí já vem um monte, não, porque a gente tentou e não deu certo, isso aqui ele faz, isso aqui ele faz. Então, a gente volta realmente no momento de ir para essa escola para escutar também, para acolher as necessidades, fazer essas adaptações, pensar no consultório e ensinar essa família como cobrar de uma forma mais sutil para que a escola não se defenda e se feche. Perfeito. Nós sabemos que a missão realmente é muito grande, né? É verdade. É notório, assim, pela fala de vocês, o quanto é contínua, na verdade. Grandiosa e contínua, porque nós estamos talvez num processo inicial daquilo que precisa se chegar. E como trabalhamos com humanos, esse processo nunca vai fechar, né? A gente sempre vai estar em construção.
em construção sempre. Perfeito. Se cada família pudesse escutar uma frase vinda do coração de vocês, o que vocês diriam para uma família que tem uma criança com deficiência e que está entrando hoje em uma nova escola? Ai, pessoa das frases. Na verdade, assim, não se desiste de um filho. Não se desiste. Né? Às vezes a gente recebe famílias muito cansadas, né? Não é fácil, Pedro, principalmente não é fácil para essas famílias. As mães entram em depressão, a gente tem risco de mães com ideação suicida. A gente vê nos noticiários mães que matam o filho e se matam, né? E quando na verdade elas não tiveram suporte. Elas não tiveram suporte, nem apoio da família para dividir essa responsabilidade, nem um apoio à medida de político mesmo, de saúde, de educação. Então é um desespero. Muitas famílias a gente ouve dizendo, eu tenho medo de morrer, né? Mãe, pai, eu tenho medo de morrer, meu filho vai ficar com quem? Eu sei que ninguém vai cuidar dele. Então assim, a gente está lidando com pessoas também que podem e chegam a esse nível. Só que assim, a gente não desiste de um filho. Nunca, né? A gente tenta, a gente se cansa, a gente chora, né? Recarrega e vai, e luta. Não é fácil. A família, ela precisa de muito suporte, muito lugar de escuta, né? Para continuar, porque é uma luta. Né? Apesar de terem teoricamente o mesmo objetivo, é uma luta. Sim. Sem contar uma questão cultural que ainda existe, né? Para olhar para tudo isso. Às vezes você vê um menino que tá ali com uma situação, mas é birra, falta de surra, falta de apanhar, e dentro falta da de própria ordem, família, não é de fora, são os próprios, às vezes da mesma casa, que fazem isso. E aí essas famílias, elas chegam sempre assim, em estados emocionais preocupantes. Preocupantes porque elas estão cansadas e elas não contam com ninguém. A verdade é essa, no dia a dia. Exato. Porque as crianças, elas crescem também, né? E viram adolescentes. Sim. Vamos lá, que a missão realmente é grande, viu? Quais são os maiores mitos sobre inclusão que vocês gostariam de derrubar agora? Que o Brasil tem um programa de inclusão que funciona. Como outras coisas, né? Como outras políticas públicas que a gente idealiza, né? Vende como ideia romântica, quando na verdade são meios de baratear, né? De baratear. Um exemplo disso são também as escolas especializadas. Porque, por exemplo, tem crianças de nível de suporte 3, agressivas de fato, mesmo fazendo uso de medicação, que elas vão apresentar necessidades que as escolas elas não vão conseguir adaptar tudo. E aí vem as salas de recursos, né? E que, na verdade, teoricamente, né, era para funcionar de um jeito, no contraturno, né? Mas que enfim, na prática funciona, na verdade, como uma sala especializada, né? Funciona no mesmo turno, com a sala especializada, onde vai dar o suporte de 1 hora, 2 horas àquela criança. Então, assim, burlaram-se as regras. vão se adaptando. Então, assim, né? As interpretações das leis, né? Aqui, ainda procuram um viés de baratear a situação. E quais são as eu já vi que a coisa... Respira, Pedro, respira. É verdade. Porque assim, às vezes a gente tá fora e não tem a dimensão da grandiosidade ou do tamanho do problema que é. Sim. Não é? Porque, enfim, quando a gente começa a ouvir vocês, a gente começa realmente a pensar na família, a pensar nessa criança, a pensar na própria escola, na estrutura da escola, porque a escola precisa também, né, dentro desse contexto, dar suporte a vários alunos, né? Sim. Enfim, cada um com suas situações. Então é um desafio realmente muito grande. Falando de desafio, quais são os maiores desafios enfrentados hoje pelas escolas, tanto públicas quanto particulares, quando o assunto é educação especial? A adaptação, principalmente a adaptação curricular. Certo? Os professores, eles não sabem fazer, né, adequação curricular.
A verdade é essa. Precisa ter um olhar de desenvolvimento humano que o suporte da grade de formação não dá. Não dá. Então, assim, além se o professor tiver a questão de se não, vou pensar naquele aluno com deficiência, vou adaptar assim, muitas vezes a escola não dá o suporte. Né, a escola em si. Na maioria das vezes. Na maioria das vezes, exato. Então, assim, a maior dificuldade é colocar em prática, mesmo que o professor tenha o conhecimento e queira, por exemplo, adequar, ainda tem a parte administrativa da escola. A gente vê, por exemplo, quando a gente visita as escolas, tem crianças com necessidades de ter suportes para regulação sensorial. Ou precisa de um elástico na cadeira, ou de uma bolinha para apertar, ou de alguma coisa para ela se regular e ela se manter na sala de aula. E aí a parte administrativa diz sim, e os outros? Os outros vão querer. Eu não posso colocar. Como é que eu dou uma bolinha para um? E não dou uma bolinha para todo mundo. Entende? Então, são muitas questões, desde a parte do professor, da escola, da família, dos outros colegas, da família dos outros alunos que não tem uma pessoa com deficiência. Então, eu acredito o seguinte, é muito complexo. É muito complexo. Porém, complexo. Se a gente partir do princípio do pensamento que, e se fosse meu filho? O que eu faria? Se todo mundo partisse desse princípio, se fosse meu filho, eu acredito que as coisas seriam melhores. Essa pergunta muda muita coisa, viu? Que a gente só sabe da dor do outro quando a gente sente a dor, não é? Exato. E eu acredito que essa dor só é possível sentir se realmente você se coloca nesse lugar. A gente vai olhar para a coisa com mais sensibilidade. Porque é muito fácil julgar quando não é... Sim. Né? Não é na minha casa. Sim. Não sou eu que estou passando por isso. Não é o meu filho. Não é? Enfim. Vamos lá. Um jogo rápido. Tá? Verdade ou mito? Eita. Verdade ou mito? Toda criança com deficiência precisa de um cuidador. Verdade. O que muda aí é nível de suporte. Porque a gente vai ter uma criança que vai precisar de... Na verdade, não seria de um cuidador, seria de um mediador. Ou mediações. Qual a diferença? Na verdade, o cuidador... pela lei, seria uma pessoa que iria cuidar da parte fisiológica. Banheiro, de levar água. o banheiro, de dar água. O mediador, ele iria pegar o currículo que o professor dá para essa criança e iria aplicar. Mediar, auxiliar esse processo de aprendizagem, não só essa aprendizagem pedagógica, mas a aprendizagem de lidar com o outro na hora do intervalo. Então, o mediador seria uma pessoa que tinha mais conhecimento que um cuidador. E aí é mediar conforme o nível de suporte da criança. Isso. Então, sim, toda criança com deficiência precisa de um mediador. Perfeito. O laudo é o mais importante? Não o mais importante. Porque o que a gente vê? Para garantir um mediador /cuidador, precisa do diagnóstico. A gente sabe que para garantir isso precisa do diagnóstico. Porém, muitas vezes tem crianças que não têm o diagnóstico, porque um diagnóstico ele é caro, Pedro. Ele é caro. O serviço... E ele demora, não é uma coisa assim. O serviço você vai na primeira sessão já dá o diagnóstico. A depender da situação, você vai levar muito tempo para realmente fechar um diagnóstico. E olhe que, por exemplo, aí a mãe percebeu. Vamos lá, uma mãe... Não vai ser jogo rápido, Pedro. Tá. Fica tranquilo. Vamos lá, uma mãe tá com seu filho. Ela começou a perceber, porque alguém falou que ela viu, que essa criança estava em atraso. Essa criança tem lá uns 2 anos e meio, 3 anos, e ainda assim não fala, não consegue falar, apresenta alguns comportamentos de estereotipia, movimentos e tal. Ela disse, não, tem alguma coisa errada, eu vou levar no pediatra, no médico da Unidade Básica de Saúde. Ela vai lá no médico. Que deveria ser quem mais ajudaria nesse momento. Exato. E aí ele vai dizer, eita, vou passar... Não é que mais ajuda? Deixa eu abrir Vou abrir um parênteses grande. O que acontece? Ai, meu Deus. Vai. O que acontece com crianças menores, 3 anos nem tanto, atraso de fala. Você falou atraso de fala. Você leva para um pediatra, o que boa parte dos profissionais vai dizer? Espera o tempo dele.
Cada criança tem seu tempo. Cada criança. O pai falou com que idade? Aí vamos. Não, aí a família generaliza. Quando a gente pega os marcos de desenvolvimento que na própria caderneta de vacinação tem lá as idades para cada coisa. Se a criança tem 1 ano ali e não tá falando, tem alguma coisa errada. Entende? E aí acaba que procura muito atrasado o serviço por falta dessa informação, que deveria ser orientada na própria caderneta. Os pais podem ir marcando e acompanhando o que está no tempo e o que é atrás, a gente precisa procurar uma ajuda. E aí, quando procura essa ajuda, muitas vezes cai nessa, né? Ah, mas o pai falou não sei quantos anos e tal, então espere, cada criança tem seu tempo. Aí vamos lá, pegou uma pessoa que disse, não, vamos passar uma avaliação para chegar, e com esse relatório a gente chega na questão diagnóstica. Ok, essa avaliação é cara. Ela não tem disponível no Sistema Único de Saúde, que são geralmente profissionais que aplicam testes para saber em qual nível e chegar à questão diagnóstica. O médico, ele realmente só pode fechar esse diagnóstico com o olhar desses outros profissionais, né? De um fono, de um terapeuta ocupacional, de um psicólogo. E aí essa família não tem acesso. Mas aí, vamos lá, ela foi atrás e tal, conseguiu dinheiro emprestado, pagou essa avaliação, voltou. Tá, tem o diagnóstico. E o tratamento? Porque isso, passaram 3 meses da escola lá sem no suporte nenhum. E aí o tratamento, porque essa criança precisa de tratamento. Sim. Né? E aí a gente sabe que a rede pública, ela não é suficiente para abarcar, não abarca. E aí, muitas vezes, essa criança, que eu já trabalhei no serviço público por aproximadamente 10 anos, essa criança, ela fica 3 a 5 a 6 anos numa lista de espera. Como é que a instituição, você tem um filho com autismo, você conseguiu uma vaga, tô lá, atendendo ele. Ele não vai sair dali, porque o autismo não tem cura. Cada idade que ele vai aumentando, vão diferenciando as intervenções, acaba que não abre vaga para essa outra criança. Então, assim, é algo muito complexo. Então, assim, a questão diagnóstica, ela é importante, mas não só ela. Porque tem crianças que o professor identifica que tem atraso, que essa família não consegue ter acesso a esse diagnóstico. A cara do cheiro. Eu acho que ele tá deixando. Não é jogo rápido. Não é jogo rápido. Não, porque assim, cada vez que vocês vão falando, realmente a gente vai tendo acesso ao conhecimento da realidade. Porque realmente, na teoria, a coisa é muito diferente. É lindo na teoria. Isso. Mas quando você vai para a prática, você percebe, poxa, quanto nós ainda precisamos caminhar, quanto ainda por se fazer. E talvez o movimento para se fazer ainda é muito lento. Ainda precisa se fazer mais para que realmente possa chegar no mínimo. É coisa que eu estou percebendo. A gente precisa fazer muito para chegar no mínimo. Exato. Então, assim, é bem complexo. A inclusão atrasa a turma? Mito ou verdade? Complexo. Depende. É complexo. É uma discussão que grandes teóricos estão aí da educação, da saúde, e aí a gente não chega a um consenso. Porque, na verdade, a gente acaba com o adoecimento também dos professores. Porque os professores precisam dar conta daquela turma, que aquela turma precisa estar boa o suficiente para passar no Enem, que a verdade é essa, né? E anual também. Exato. Não pode estar retendo. E aí muitas vezes o professor ele tem 3, 4, principalmente se for de escola pública, tem média de seus 40 alunos numa sala. Exato, 4 crianças com deficiência, fora as que têm um transtorno que não é deficiência, né, TDAH entre outros, né, dislexia e ainda vai. E o professor precisa dar conta de tudo. Meu Deus. Isso, né? E aí é uma discussão que é uma discussão. Esse próximo mito e verdade, eu acho que eu até já sei a resposta. Mas vamos lá, não custa nada, né? Todo professor está preparado para lidar com a diversidade? Não. Então é um mito. É um mito. Na verdade, a educação infantil, os professores de educação infantil deveriam, teoricamente, serem os mais preparados e os mais bem pagos. Porque a fase de desenvolvimento infantil, ela é a mais importante do desenvolvimento humano. O que é que a gente tem? A gente tem professores universitários bem remunerados financeiramente, e os professores de educação infantil são bem
mal bem distante remunerados, dessa bem condição do distante. bem Que são remunerado, a né? base. E a gente encontra, por exemplo, em países desenvolvidos, professores da educação infantil com a base excelente. Excelente. Por exemplo, eu tenho um sobrinho que ele mora no Canadá, bem pequenininho. E aí ele já entrou na escola, quando ele entrou na escola, antes dos 3 anos, já era no currículo dele a Libras. Então já ali já é o currículo básico, né? Tendo uma criança com deficiência ou não na sala de aula. Isso é inclusão, né? Aqui nas universidades, quando a gente vai falar de Libras, é disciplina eletiva. Eletiva, Faz exatamente. se quiser, mesmo o curso de psicologia, de pedagogia, da saúde, nenhum é obrigatório. Então, se aqui não é obrigatório, a base... A missão realmente é muito grande. Eu não sei se o Pedro vai Pedro ficou convidar mais assustado com a essa gente. missão. Mas vamos lá. Já que nós estamos falando, né, de todas essas situações, por onde uma escola pode começar de verdade quando decide ser mais inclusiva? Na verdade, a escola precisa ter o pensamento de que o aluno não é um número, não é muitas vezes o dinheiro de uma matrícula. Aquele aluno é humano. E aí a gente volta para aquela pergunta, e se fosse o meu filho? Sim. Né? E a partir disso, às vezes a gente tem escolas pequenas mesmo, que não tem muitos recursos, mas a gente tem professores que reciclam, né? Que fazem, eita, eu vi na internet, a internet tá aí. É a maior ferramenta que a gente tem de conhecimento. Tem muita Isso. coisa ruim também, mas de conhecimento, sim. né? Claro. Dependendo do que a gente busca, né? É como na Exato. vida. Isso. Né? Nós não temos os caminhos que nós vamos escolher, né? Exato. Então, assim, o que mais a gente tem são materiais feitos a partir de papelão, enfim, de coisas simples, de recursos que não são de alto custo e que conseguem fazer. Então, assim, começar, e assim, se fosse meu filho, se ele fosse na escola, que tipo de professor eu queria, né? E aí vai. E ter a atitude de não repetir. A atitude de não repetir aquela ficha batida do que já vem sendo feito. Então, se a escola sempre fez assim, eu vou fazer assim. Perfeito. E para os professores, o que é que eles podem fazer? Dentro das suas limitações, claro, né, nós já falamos aqui de todos esses processos e problemas que existem, mas o que é que o professor, dentro da alimentação dele, pode fazer para ajudar nisso? Se fosse em outros tempos, eu diria uma série de coisas. E agora, mas nesse momento? agora, conhecendo os professores, tendo essa aproximação da real situação, é também para eles se cuidarem. Porque a gente só consegue dar aquilo que a gente tem. Se eu não tenho saúde mental para me cuidar, como é que eu vou cuidar de uma criança ainda assim com deficiência? Então, a gente só dá aquilo que a gente tem. Então, os nossos professores, eles precisam ser cuidados também. A gente tá tendo um número altíssimo de professores que estão se afastando do trabalho por saúde mental. Então, assim, a gente precisa enxergar isso. Esse professor precisa de suporte, né? E o trabalho de formar também um ser humano é um trabalho que, inevitavelmente, a gente vai precisar do nosso sentimento também. Verdade. Talvez é a principal ferramenta, né, de trabalho, essa condição, esse sentimento, esse sentimental. Exato. Olhar, como vocês já bem colocaram, como um humano, não como um número, não como mais um, mas como um ser, né, que está ali, que precisa de mim, precisa da minha ajuda, precisa do meu entendimento, precisa da minha orientação. Meu Deus, que Deus esteja com os professores, né, fortalecendo eles nesse processo, porque realmente não é fácil, não é? E você troca num assunto muito importante, que é o se cuidar. Né? Quem cuida precisa se cuidar. Exato. Né? Para não acontecer situações como a gente tem visto. Deixa aqui uma atitude simples que qualquer professor pode fazer já para começar na próxima aula a ser mais inclusivo, a estar mais aberto a esses processos. Já para a próxima aula. Já para a próxima aula. Na verdade, assim, muitas vezes o que acontece? O professor tem um conteúdo e, não, vou pensar em adaptar. Vou fazer, talvez, de marcar X ou de ligar. Só que muitas vezes o aluno não usa fraldas. Ele não consegue nem ir ao banheiro. Então, na verdade, mais que as questões pedagógicas em si, onde meu aluno está? E onde eu quero que ele chegue?
É isso. E eles não sabem muitas vezes, Pedro. Então, é Isso. ter o conhecimento dessa base mesmo. O Onde ele processo tá. de desenvolvimento, identifica, e agora o que eu faço com isso? Eu posso ter um aluno no terceiro ano do ensino médio, diz aí uma disciplina do terceiro ano. Física. 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 Física, odiava física. E tá lá, o assunto de física e aquela Também. sala, todo mundo assim, uau. E é uma criança que ela não consegue... Adolescente, terceiro ano. Eita, desculpa. Não consegue usar garfo e faca. É terceiro ano do ensino médio que você É está ensino colocando. médio. É ensino médio, É terceiro ensino ano. médio, Ela é não ensino médio. consegue pegar para abrir esse conteúdo. Ela não consegue sinalizar que ela quer beber água se não for uma criança verbal. Eu vou estar ensinando física para quem? Então a gente precisa saber com quem eu estou falando. Onde é que essa criança, esse adolescente, ele está? Pronto, é o primeiro passo. Onde ele tá. É isso. Perfeito. Para a próxima aula já. Pra próxima aula. Atividade para casa. Verdade. Para a gente fechar, o que é para vocês ser mais luz dentro da escola? Eu quero uma resposta individual agora, tá? Tá. É um olhar diferente, pensar no outro como se fosse também com eles mesmos. E pensar, poxa, o que eu gostaria que fizessem para mim numa situação dessa? É esse olhar de não ser só um aluno, mas e se fosse comigo? O que que eu faria? O que que eu gostaria que fizessem? Será que esse tratamento? Será que de outra forma? Então isso mudaria muita coisa também. Copiei e colei a resposta de Vanessa e vou complementar. Que não tem esse negócio de individualização, né? Mas, assim, algo muito importante é... Eu sou psicóloga, eu escolhi ser psicóloga e isso me dá uma felicidade imensurável, todos os dias. O ramo que eu faço, o que eu faço, isso me deixa feliz. Se você, professor, escolheu ser professor, seja feliz nessa profissão. Encontre a felicidade nessa Encontre profissão, a né? felicidade, exatamente. E talvez essa felicidade esteja exatamente nesse olhar para essa criança, para esse adolescente. Quando a gente olha com mais amor, né, com Quando a mais gente se permite. se permite, abre o nosso coração para olhar além do físico, né? Eu acredito que talvez a gente encontre essa essência da felicidade. E nas pequenas coisas, Sim, Pedro. A sim, gente sim. fala muito no trabalho que eu não me imagino não estar fazendo uma coisa que eu sou apaixonada. Eu não me imagino, são pequenas coisas que a gente comemora com música, com pulo, gritando. Então é esse olhar e essa luz, essa felicidade de fazer o que você escolheu fazer. É isso mesmo. Eu sempre digo que trabalhar no que se gosta é a mesma coisa de estar com uma pessoa que se gosta. Abraçar uma pessoa que a gente não gosta, eu acho que não é coisa boa, não. Beijar alguém que você não gosta, imagine. É complexo, né? Então eu acredito que o trabalho tem esse mesmo sentido, né? Precisa ter um sentimento para estar ali. É preciso que as borboletas, né, estejam no nosso estômago, que brilhem os nossos olhos quando nós vamos fazer aquilo que é a nossa missão em fazer. Exato. Né? E a psicologia particularmente, né, vou compartilhar também com Vanessa, é o que traz isso pra gente e especialmente trabalhar com crianças com deficiência, Sim. crianças e adolescentes. Perfeito. E qual mensagem vocês gostariam de deixar para pais, mães, professores e profissionais que querem fazer a diferença na vida de uma criança com deficiência? Não desista. Atitude, Não desista. insista, procure caminhos, eles aparecem. Maravilha. Gente, eu quero muito agradecer a vocês por esse Ai, papo. obrigada. A gente Eu tenho agradece também. certeza absoluta que quem está nos acompanhando até aqui, quem assistiu até o final, certamente pôde entender muito mais sobre a educação especial, sobre inclusão, né? Vocês trouxeram isso de uma forma muito leve, mas ao mesmo tempo dentro de um contexto de realidade, que isso é muito importante, Sim. né? Nós precisamos olhar as coisas com amor, claro, mas a gente não pode sair do contexto da realidade também. Exato. Né? Não adianta olhar só com amor e não perceber aquilo que de fato está acontecendo. E eu acho que hoje vocês nos trouxeram exatamente essa visão. O que é que realmente acontece no dia a dia? O quanto a gente ainda precisa caminhar. E eu quero muito poder agradecer a vocês, né, por esse bate-papo que foi tão leve, mas ao mesmo tempo tão esclarecedor, né, que nos faz Bom. realmente pensar. Porque, tá, eu
acredito que eu posso ajudar nesse processo. E eu acredito também que você que está agora nos acompanhando também pode ajudar. Se cada pessoa, né, se colocar para ajudar nisso, talvez a gente consiga dar passos muito mais sólidos para alcançar o que se precisa alcançar, né? Como a gente colocou aqui, pelo menos chegar no mínimo, né? Exato. Que acho que a nossa missão agora talvez seja essa, chegar no Isso. mínimo do que é necessário. Então quero muito poder agradecer a vocês e deixar os microfones do Sou Mais Luz Podcast à disposição de vocês. Não, eu tô bem. Eu também. Obrigada, Pedro. Foi Agradeço, muito bom Pedro. estar Foi aqui. muito bom. Espero que você não fique tão angustiado. Não, Convide a gente mais eu tô vezes. saindo daqui com mais responsabilidade, pode ter certeza. Né? Assim, mais do que conversar ou falar aquilo que a gente estudou, o que a gente faz, a nossa. Quando a gente vai para alguma entrevista, assim, a responsabilidade de passar, de fato, aquilo que a gente vive. Sim. Né? E responsabilizar também toda a sociedade. Não é uma responsabilidade apenas do professor, da família, enfim, é uma responsabilidade de todos. E aí a gente precisa levantar essa bandeira, né? A gente Verdade. precisa Sim. mostrar, apresentar em todos os ambientes, seja aqui, seja no consultório, seja na escola, ou em qualquer lugar. Não Né? pode ser Perfeito. romantizado. Isso. Uma coisa que a gente diz muito quando fala de inclusão é o seguinte: o Brasil ele está aprendendo como é que ele vai pensar em engatinhar. Inclusão é muito isso, assim. É teoria, então a gente precisa quebrar a teoria, precisa quebrar tantos documentos bonitos, ver a prática, ver como tá ruim a prática. E agora? E aí vamos pensar junto e responsabilizar realmente a sociedade como um todo. Perfeito. E agradecer mais uma vez a você, viu, Pedro? Oi, é uma honra receber vocês aqui, né? Muito bom. Uma honra receber vocês. Eu quero aproveitar para agradecer os meninos, como sempre, que estão aí nos bastidores, Deleano, Adriano, Manuel, né, que estão sempre aí entregando o seu melhor para fazer o melhor também. Agradecer toda a equipe, Luz Treinamentos. E se você ainda não nos segue, ou melhor, não está inscrito no nosso canal, eu não sei nem por que você ainda não está inscrito. Então se inscreve agora, ativa as notificações e fica por dentro de tudo que vai sempre estar acontecendo por aqui. Forte abraço, fica bem e até o próximo episódio.